Onde está o arcabouço fiscal? Onde está o arcabouço fiscal desaparecido? Sou o Paulo Bittencourt, bem-vindo ao canal O Baú do Trader. Vamos comentar onde está o arcabouço fiscal. Bem-vindo mais uma vez ao canal O Baú do Trader. Coloque aí, já deixa assim o seu like, coloque o seu joinha, coloque o sininho para receber os próximos vídeos. Rapidamente eu vou tratar com vocês de toda essa postergação de ser apresentado o tal do arcabouço fiscal, que é um termo que foi criado aí pela mídia para simplificar, né, uma coisa que deveria ser explicado como quanto afinal você tem para gastar além daquilo que você arrecada. Simples assim. Num dos comentários aqui no canal, que eu agradeço, está livre sempre para questionamento, a pessoa colocou a seguinte crítica: disse assim, ó, poxa, mas quando o Tesouro Americano emite dívida, ninguém fica, de certa forma, em geral, reclamando. Não é exatamente assim. Existem realmente críticos da gigantesca dívida americana, mas é verdade que a imprensa, vários comentaristas não pegam tão pesado com o Tesouro Americano. E aí eu fiz uma observação que eu acho que vale aqui pontuar. Há uma diferença gigantesca entre os Estados Unidos emitindo sua dívida e o Brasil. Não só pela potência hegemônica que os Estados Unidos agora está perdendo para a China e para a Rússia, isso fica para um outro comentário no futuro, mas o fato é que eles têm um poder econômico e militar para impor certas coisas ao mundo desde a Segunda Guerra Mundial, né. Principalmente a partir ali de 1970, 71, quando ele quebrou o acordo de Bretton Woods e simplesmente mandou para o espaço o padrão ouro. Vejam só, vejam só. Eles impuseram que, olha, a minha moeda, se você quiser acreditar na minha moeda, que é o dólar, problema seu, né? Eu vou continuar emitindo e tal. Então, os americanos eles têm uma vantagem que ao emitir essa quantidade gigantesca, por exemplo, de dólares para financiar ali a economia americana, muitos desses dólares acabam sendo exportados, porque tem muita gente querendo comprar dólar. Então, a inflação que acabaria sendo gerada com essa grande emissão de papel moeda nos Estados Unidos, ela acaba indo irrigando o mundo, muita gente guarda no colchão e essa inflação não aparece nos Estados Unidos. Esse é uma grande vantagem, você ser uma potência hegemônica. Agora, um outro detalhe que faz com que eles tenham uma certa flexibilidade para continuar emitindo uma dívida dessa magnitude, veja, eles gastam ali um trilhão de dólares por ano com defesa, né? É o fato de que a dívida americana tem um prazo de vencimento médio, se você pegar desde os títulos curtíssimos, até 3 anos, até os títulos ali de 50 anos, se você fizer uma média ponderada pelas emissões, vai dar um vencimento médio de 25 anos. Então ele empurra com a barriga isso um problema, olha, o grosso dessa dívida vai vencer daqui a 25 anos. E vai fazendo isso já há várias décadas. No caso do Brasil, a dívida de quase 6 trilhões de reais que nós temos, ela vence no prazo médio de 3,7 anos. Esse dado está lá no relatório do Tesouro Brasileiro, que emite esse relatório da dívida pública todo mês. Então, se vocês não acreditam em mim, basta consultar o relatório, vocês verão que ele está em torno de 3,70 e poucos por cento, 3,7 anos, né? Então não chega a 4 anos. Numa taxa de captação que hoje, se a gente considerar tudo que ele conseguiu captar em taxas mais baixas, então hoje daria uma captação média próxima ali de 12%. Estou chutando, arredondando aqui. O Tesouro Americano, agora, no título de 10 anos, está chegando ali a 4,5, para um prazo, né, esse de 10 anos, mas os outros títulos que são mais longos. Então, essa é a grande dificuldade, que a dívida brasileira é um custo muito alto e um prazo muito curto de vencimento. Por isso que as atenções estão sempre muito mais voltadas para o tamanho da dívida brasileira em percentual do PIB, por exemplo. Agora, indo aqui para o arcabouço fiscal. Vocês perceberam ao longo das semanas que isso foi sendo repetido, repetido, repetido pela imprensa.
E aí foi sendo postergado, postergado, postergado. E agora, na data que eu gravo, está uma situação que não, temos que conversar com os líderes do Congresso. Então, isso é só uma tratativa para ganhar tempo. Porque, de fato, eles não têm algo pronto para apresentar. Não tem. É só uma ilusão que foi criada pela mídia, né, ao longo dessas semanas para ganhar tempo, porque o grande problema é responder à questão: quanto você irá gastar acima do que você tem possibilidade de arrecadar agora em 2023, 2024 e assim por diante? Quanto você vai gastar acima disso? Porque o quanto você gastar acima do que você arrecada, que vai gerar um déficit primário, nós teremos que emitir novos títulos para pagar aquilo que você vai gastar. Você pode usar a semântica que você quiser. Você pode dizer que educação, saúde, infraestrutura, esgoto, não é gasto, é investimento. Você pode até colocar lá num caderninho, isso aqui é investimento. Não importa. No fim do dia, o que nós do mercado financeiro, usando essas calculadoras, isso aqui já está desativada, mas usei durante muitos anos, o que nós vamos querer saber é quanto será emitido de dívida acima daquilo que você pode arrecadar. Isso vai aumentar o endividamento público. E aí nós vamos fazer conta de qual seria a taxa de juros, que não é o Banco Central que define, é o mercado. Então, isso é outra balela de pressionar o Banco Central para reduzir a taxa Selic. Ele pode até reduzir a taxa Selic. O banqueiro não vai emprestar dinheiro para você na taxa Selic. Pode ter certeza que não. Né? Então, a questão é simplesmente saber qual é esse número. Você pode deixar de fora. Não, isso aqui fica fora, isso aqui fica fora, isso aqui fica fora. E eles vão apresentar uma conta bonita para atingir meta, né? Não, eu tirei isso e agora eu fiz a conta. Em função do que eu arrecado, deu um déficit só de 1% do PIB. O mercado vai dizer, oh, oh, oh. E esses outros 100 bilhões que você deixou de fora? Não, isso aí não é gasto, isso aí é investimento. Tá bom, filho, mas hoje você pegou 100 bi a mais lá do Tesouro para conseguir pagar todos os programas do que você está fazendo, essa coisa toda. Então isso não vai colar, não vai colar. Quem compra a dívida pública é uma decisão voluntária, é exatamente o mercado, né? Não tem uma imposição, você é obrigado a comprar essa dívida e eu só pago tanto. Nos leilões, logo de manhã, quando o Tesouro abre para os dealers para fazer a negociação, acontece isso. Ele começa a colocar os títulos que estão disponíveis e ele coloca uma taxa que ele quer, IPCA 2035, o prefixado 2029, né? Todas as outras sequências 2045, 2020, enfim. E passam-se minutos e aqueles que estão ali para comprar dizem: não, não, não compro. E aí o Tesouro, ele no leilão online, ele vai subindo a taxa até o momento em que alguém diz: não, é por essa taxa eu compro. E aí é formada aquela taxa que vocês veem, quando vocês entram lá no site do Tesouro Direto, aparece aqueles valores, aquilo logo antes do mercado, eh, de mercado secundário e operação do Tesouro que abre às 9 horas, mas aquilo já tem um leilão anterior onde essas taxas são formadas. E ao longo do dia, com a flutuação das taxas futuras de juros, que são negociadas lá na B3, o Tesouro vai tendo que recalcular isso e colocando no site, porque senão não vai sair título nenhum. Então é muito lúdico essa história de, primeiro, forçar o Banco Central a baixar a taxa. Não vai baixar, não vai baixar. Enquanto ele não tiver uma visibilidade de uma política fiscal crível, ele não vai baixar. As pessoas que estão lá são pessoas técnicas, são pessoas que não são funcionárias públicas, que eles não estão nem aí. Quando terminar o mandato deles, eles terão seus empregos garantidos no sistema financeiro. Então, não pensem que essas pessoas podem ser compradas. Não serão. E eles vão fazer o que eles acham que tem que fazer. Se ao longo de 2023 a recessão começar a acelerar muito, a recessão econômica, que eu acho que virá, aí sim o Banco Central vai ter espaço para ir descendo a taxa, simplesmente porque a economia está arrefecendo e, por sua vez, a inflação vai cair junto. Mas isso ele vai aguardar. Lá para agosto, ele vai fazer uma análise do primeiro semestre e tal. Olha, estamos indo mal, então estamos tendo agora um momento, uma janela. Tal. Esquece essa pressão que está se criando agora para o Banco Central baixar a taxa à força.
Então é isso que fica aqui para vocês. Mais uma vez, se gostaram aqui do vídeo, se inscrevam no canal. Não são muitas vezes informações agradáveis para a gente dar, mas eu tenho que ser coerente, eu tenho que ser realmente realista e eu não posso enganar realmente quem nos assiste.